Amém, Patrícia. Boa noite. Daqui a pouco a gente estará iniciando. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, boa noite a todos. Mais um culto, né? Dia de domingo, dia do Senhor. Estamos aqui reunidos para fazermos o nosso culto doméstico, para junto com você também fazer o nosso culto coletivo, né? E exaltar o nome do Senhor e a igreja do Senhor ser edificada. É para isso que estamos aqui nesta noite e cremos que o Senhor estará nos edificando em nome de Jesus. Vou pedir a Edivânia, minha esposa, para que nesse momento esteja fazendo a oração inicial em nome de Jesus. Amém. Oremos. Santo Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pelos teus feitos, Senhor, em nossas vidas. Obrigado pelo livramento que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Senhor Deus, te entrego, Senhor, em tuas mãos, esse momento que vai ter agora, Pai. Que tudo seja para o teu louvor, Senhor. Nos usa, Senhor, sempre para o teu louvor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aplica, Senhor, a palavra em nossos corações. Que estejamos, Senhor, sempre seguros em Ti, Senhor, buscando a Ti, Senhor, nos fortalecendo, Pai, em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos nesse momento estar louvando ao Senhor, assim como o louvor diz, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Então louve conosco nesta noite. A força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, Pai. Ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno
ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Uma das coisas que a palavra do Senhor vai nos mostrar nessa noite é que em Cristo Jesus a primeira coisa que devemos fazer é consagrar a nossa vida a Ele, né? Nosso louvor a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, porque Ele é santo, quer que nós também sejamos santos, e a gente vai aprender isso nessa noite. Deus abençoe sua vida, que você tenha um momento aí edificante, de louvor, de adoração, de oração. Nesse momento vamos louvar mais um louvor. Um louvor que diz: Tua graça me basta. Mais uma vez eu quero saudar todos aí que estão assistindo. Quero mandar um abraço especial aos meus irmãos da Igreja Congregacional em Umbuzeiro. Eu mando esse abraço especial porque é o povo que Deus tem escolhido para mim estar liderando, pastoreando, né, as ovelhas aí da Igreja Congregacional em Umbuzeiro. Amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe ricamente vocês. Como disse Patrícia no início da live, ela colocou uma mensagem aí, disse que estamos com saudade. Também estamos com saudade de nos reunir. Mas que venhamos continuar firmes, olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé. Venhamos nos alimentar dessa esperança, né, da palavra do Senhor. E enquanto isso, vamos assistir as lives, vamos compartilhar as lives, vamos mandar a live para alguém, para que a gente seja edificado e a gente venha também edificar o próximo também. Então Deus abençoe sua vida. Obrigado por todos que vêm esses dias acompanhando a live também. Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Tem muitos agradecendo pelas lives. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês continuem sendo edificados, assim como eu estou sendo edificado também. Assim como eu creio que nós estamos sendo edificados. Nesse momento vamos louvar um louvor que diz: Tua graça me basta.
mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto de a ti, esconda o rosto para que veja tua face e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer de conquistar. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto de a ti, esconda o rosto para que veja a tua face e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Você continue adorando ao Senhor. Daqui a pouco vamos para a hora da meditação da palavra do Senhor. Que você seja edificado nesta noite, em nome de Jesus. Tem um louvor também que eu gosto muito e lembra muito o Salmo 139, o louvor Sonda-me. Que você possa pedir nesse momento para que o Senhor sonde seu coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Frecha que acerto ao ver, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.
mim, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Até que me se ache só aqui. Usa-me, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Glória a Deus. Que estejamos pedindo isso ao Senhor, que o Senhor sonde os nossos corações, que Ele nos transforme conforme a sua palavra, né? E que o Senhor nos use, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos sonde. Como disse o salmista, vê se há em nós, Senhor, algum caminho perverso e nos conduz no caminho eterno. Sabemos que o nosso Deus, Ele pode fazer isso. Deus abençoe sua vida. Vamos nesse momento meditar na palavra do Senhor nesta noite. Eu peço a João Vitor que esteja orando nesse momento pela ministração da palavra do Senhor nesta noite. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Senhor, abençoe a pregação de hoje à noite, Pai, que o Senhor, meu Pai, para ele venha pregar, Pai. Que muitas vidas venham ser alcançadas, Pai, através de seus lares, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa meditação, irmãos, ela tem como tema as 3 dimensões do nosso sacerdócio. Então hoje vamos olhar segundo as Escrituras, e não poderia ser diferente, mas segundo as Escrituras, vamos estar olhando nesta noite as 3 dimensões do nosso sacerdócio. Para quem vem acompanhando as nossas lives durante a semana, sabe que estamos fazendo uma série de 12 estudos que recebemos para cultuarmos ao Senhor em casa, fazemos um culto doméstico, para meditarmos em casa com a família. Nós recebemos um guia prático com vários temas importantes, com 12 temas,
para que a igreja congregacional receba esse material da sua denominação. E estou usando esse material para a gente ser edificado e também edificar a sua vida. E hoje a gente chega ao estudo de número 9. São uma série de 12 estudos. Hoje chegamos ao estudo de número 9, que tem como tema as 3 dimensões do nosso sacerdócio. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus. Se você tiver aí com Bíblia, se você não tiver, veja se alguém do seu lado está com Bíblia, ou veja se você tem um aplicativo da Bíblia aí no seu celular, ou então acompanhe comigo, vá ouvindo aí a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Eu peço que você abra em 1 Pedro, que está no Novo Testamento, quase no finalzinho lá da Bíblia, né? 1 Pedro, depois do livro de Hebreus. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Depois da leitura de 1 Pedro, a gente vai também fazer uma leitura no Apocalipse, tá certo? No livro do Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler o verso... verso 5, o verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5 e verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim eu convido você também a abrir Apocalipse capítulo 1. É o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Versículo 5 ao 6. Apocalipse 1, do versículo 5 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Versículo, continuando: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 7: eis que vem com as nuvens e todo... versículo 5, ou 6: e nos constituiu reino, sacerdote, mais uma vez a palavra sacerdote, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Siga mais adiante para o capítulo 5, Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 10. Que diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, mais uma vez a palavra sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vamos orar mais uma vez para que o Senhor abra a nossa mente, para que o Espírito Santo esteja nos conduzindo nesse momento, no nome de Jesus. Pai amado, querido Deus, rogamos ao Senhor, clamamos ao Senhor, que com o teu amor, com a tua misericórdia, com as tuas promessas de que o Senhor está presente conosco, de que o Senhor também está em nós, porque somos casa espiritual.
Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito também nos conduza, Senhor. Nos conduza nesse momento de ministração da Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, que o Teu povo, a Tua igreja venha ser edificada. Ó Senhor, que vidas venham ser alcançadas, em nome do Senhor Jesus. Desde já queremos te orar, te pedir no nome de Jesus. Amém. Então lemos o texto de 1 Pedro 2,9, e lemos 2,5 e 2,9, e lemos também 2 textos em Apocalipse. E o nosso tema é sobre as 3 dimensões do nosso sacerdócio. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, as Escrituras nos dizem que após a morte de Cristo na cruz, toda separação entre o ser humano e Deus foi desfeita. A Bíblia diz, meus amados, que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, estamos afastados de Deus. A Bíblia diz, não há um justo sequer, todos pecaram, todos estão afastados de Deus. E a Bíblia diz que nós somos assim, desse modo, inimigos de Deus. Desse modo estamos sendo conduzidos pelos nossos prazeres carnais, pelos desejos carnais, pelos conselhos do mundo, conselhos dos ímpios, muitas vezes, e sobre também os conselhos de Satanás também. Então a Bíblia diz que nós estamos mortos nos seus delitos e pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a gente viu um pouco sobre isso também na live de ontem. E agora alguém poderia dizer, e agora, o que é de nós? Estamos perdidos? E agora, o que é que é de nós? Vamos todos para o inferno, já que todos pecaram, estão afastados de Deus, carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte? Já que herdamos o pecado de Adão e Eva, já que aqui na vida também pecamos, já que em pecado já concebeu minha mãe, como diz lá no Salmo 51, verso 5, né? E agora, o que será de nós? Estamos todos perdidos? Não há mais solução? E aí a live de ontem dizia, Deus preparou um cordeiro substituto para nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que o cordeiro substituto é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quem veio para nos salvar. Ele é o nosso cordeiro substituto. Ele é quem veio e morre no lugar daqueles que creem. E aí a Bíblia diz que quando isso acontece, quando essa morte de Cristo acontece, quando Ele entrega seu Espírito, vamos ver daqui a pouco em Mateus 27, que quando Ele entrega seu Espírito, o texto diz que o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Ou seja, meus amados, em Cristo Jesus, o véu se rasgou. Em Cristo Jesus, nós que éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus. Nós que estávamos mortos nos seus delitos e pecados, Cristo agora nos deu vida. Nós que precisávamos do perdão do nosso pecado, Cristo agora se fez pecador. Ele morreu no nosso lugar, Ele é nosso cordeiro substituto. Ele nos perdoou. Né? E agora Ele nos dá a vida eterna. Agora temos a convicção, a certeza da vida eterna, não pelos nossos méritos, mas por todo o mérito de Cristo Jesus, por tudo que Cristo fez na cruz no nosso lugar. E Ele é o nosso cordeiro substituto. E a Bíblia diz que quando Ele fez isso, o véu se rasgou. E agora, se o véu se rasgou, eu agora não sou mais inimigo de Deus, eu sou amigo de Deus. Se eu não estava conciliado com Deus, a Bíblia diz que agora eu fui em Cristo Jesus, eu fui reconciliado com Deus. Glória a Deus por tudo isso. E a Bíblia diz que foi por causa do seu grande amor, por causa da sua grande misericórdia, que Ele me alcançou, que Ele lhe alcançou. Creia nisso. E o nosso estudo vai dizer aqui que após Cristo ter morrido na cruz, toda a separação entre o ser humano e Deus foi desfeita. Toda a separação. Cada cristão em Cristo Jesus, por isso eu estou chamando aqui de cristão, por isso o nosso estudo aqui chama de cristão, e aí você precisa analisar se você também está em Cristo, mas cada cristão agora, como um sacerdote, cada cristão agora é chamado pela Bíblia de sacerdote, está diretamente na presença de Deus. 1 Pedro vai dizer que nós somos casa espiritual de Deus.
Estudamos sobre isso também na live anterior, que dizia que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? E que nós somos agora a casa de Deus, a habitação de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E, meus amados, e se agora somos cristãos, se agora entregamos a vida a Cristo, agora somos também sacerdotes. E esse sacerdote significa que estamos agora diretamente ligados, o véu se rasgou, estamos diretamente na presença de Deus. Glória a Deus por isso. O símbolo desse fato foi o véu do templo em Jerusalém, sendo rasgado no ato da morte do Senhor. Mateus 27, 50 e 51. Diz que quando ele entregou o seu espírito, diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Então, meus amados, compreender a verdade do sacerdócio, que agora somos sacerdócio, vimos na leitura de 1 Pedro, vimos na leitura de Apocalipse, eles nos chamando de sacerdócio real, de sacerdócio santo, eles nos chamando de raça eleita, de um povo de Deus, de um povo propriedade exclusiva de Deus. Precisamos compreender a verdade do sacerdócio cristão. É algo fundamental para nós. É algo fundamental. Porque essa verdade nos ensina pelo menos duas coisas. Nos ensina a ser igreja e nos ensina também qual é a importância da igreja. Por que Deus nos chamou para ser um povo? Por que somos igreja? E a verdade do nosso sacerdócio diz respeito a três coisas, vamos ver nessa noite. A verdade do nosso sacerdócio diz respeito a nós pessoalmente, ou seja, diz respeito a cada cristão individualmente, a nós pessoalmente. Diz respeito também a Deus e diz respeito também ao nosso irmão. Então, a verdade do nosso sacerdócio, que é fundamental que a gente entenda isso, que a gente entenda esse privilégio, que a gente entenda essa verdade bíblica, que a gente entenda essa doutrina bíblica, é que a verdade do nosso sacerdócio diz respeito a três coisas: a nós mesmos, a Deus e ao nosso irmão. E é dessa forma que a gente entende o que é essa igreja e a importância da igreja. Então, meus amados, como? Vamos ver agora. Em primeiro lugar, é que a dimensão pessoal do nosso sacerdócio. Vamos hoje ver três dimensões. A dimensão do nosso sacerdócio, né, em relação a nós mesmos. A dimensão do nosso sacerdócio em relação a Deus. E a dimensão do sacerdócio em relação ao próximo, em relação ao outro. E, em primeiro lugar, eu quero ver a dimensão pessoal. A dimensão pessoal do nosso sacerdócio. Ao nos chamar de sacerdotes, a Bíblia mostra algumas coisas. Não precisamos, em primeiro lugar, e é fundamental sabermos disso, é que, olhando as Escrituras, quando somos chamados de sacerdote, quando essa dimensão é olhada pessoalmente, individual para cada um de nós, a dimensão pessoal do sacerdócio, é que não precisamos de intermediários para irmos a Deus. Não precisamos de intermediários para irmos a Deus. Como os sacerdotes na Bíblia não precisavam, eles eram os intermediários. Se a gente for ler Êxodo capítulo 19, a gente vai ver que Deus constitui Arão e outros para ser sacerdotes, e que eles eram intermediários dos povos, e que eles não precisavam de intermediários para falar com Deus, né? Mas o povo precisava, mas eles não. E agora nós somos chamados em Cristo Jesus de sacerdotes. Isso implica, em primeiro lugar, que não precisamos de intermediários para irmos a Deus.
Assim como esses sacerdotes do Antigo Testamento não precisavam. Quando foram instituídos, foram selecionados para essa função. Basta, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, você pode ver Êxodo capítulo 19 e também dar uma lida em Êxodo capítulo 28. Você vai perceber, né, que pessoas foram instituídas ali como sacerdotes e que essas pessoas eram intermediários dos povos, porque só eles é que poderiam chegar na presença de Deus, e que havia toda uma estrutura, toda uma ordem de Deus, toda uma estrutura, toda uma dimensão, toda uma explicação de como é que eles poderiam se vestir, entrar na presença de Deus, o que é que eles deveriam carregar em seu peito, em seu corpo, né? Então, está lá em Êxodo 19 e Êxodo 28. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de frisar isso com você nesta noite, sobre a sua dimensão pessoal do sacerdócio. É que você em Cristo Jesus, você não precisa de um intermediário para ir a Deus. Se engana aqueles que acham que precisa de alguém que não seja Jesus para ir até Deus. Sabe? Se enganam, porque a Escritura é bem clara. Vamos dar uma lida em Êxodo 28. Êxodo, no Antigo Testamento. Êxodo 28. Êxodo 28, Deus escolhe Arão e seus filhos para constituí-los sacerdotes. E a partir do versículo 3 vai mostrar todas as vestes sacerdotais, né? Que tinha que ter um peitoral, tinha que ter uma estola sacerdotal, tinha que ter um cinto, né? E ainda explica de que deveria ser feito essas coisas, para que esses sacerdotes eles entrassem na presença do Senhor e para que esse sacerdote levasse os sacrifícios do povo também ao Senhor. Então essa era a função do sacerdócio. Essa era a função dos sacerdotes. E hoje em Cristo Jesus somos chamados de sacerdotes. Hoje não precisamos de intermediários para irmos a Deus. Em segundo lugar, o autor de Hebreus diz que os cristãos estão diretamente na presença de Deus. E aí a gente não vai ler Êxodo 28, que eu pedi a vocês, mas vocês podem ler depois. Mas vamos ler Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Hebreus 10, 19 a 22. O título aqui, na minha versão, já diz o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Veja que é pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então essa leitura aqui, ela diz, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé.
E por que é que a gente pode se aproximar de Deus? E por que é que a gente tem acesso diretamente a Deus? Porque foi pelo sangue de Jesus, o véu que se rasgou, pela sua carne, pelo seu sangue. Ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. E por isso, meus amados, temos acesso a Deus. Acesso diretamente a Deus. E por isso não precisamos de intermediários para irmos a Deus. Não precisamos de intermediários. Ainda em terceiro lugar, podemos ler também 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 21. Segunda Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 21, diz que a nós foi dado o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mais um texto que nos mostra que por meio de Deus, pela provisão de Deus, isso nos lembra João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto diz que foi Deus que provém de Deus, que nos reconciliou consigo. Então Deus nos reconciliou com Ele. Eu que estava morto nos meus delitos e pecados, eu que estava afastado de Deus por conta dos meus pecados. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado, e a Bíblia diz que todos estão afastados de Deus porque todos pecaram, como também vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então estávamos afastados de Deus, inimigos de Deus, debaixo da ira de Deus. Mas em Cristo Jesus, quando entregamos nossa vida a Cristo, quando cremos que Cristo fez esse sacrifício na cruz, nos tornamos salvos, nos tornamos casa espiritual de Deus, nos tornamos sacerdote santo, sacerdote real. E ele diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aquilo que estava perdido, aquilo que havia se perdido, Deus estava em Cristo reconciliando. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, que como se Deus exortasse por nosso intermédio. Somos embaixadores. Foi entregado agora também a nós o mistério da reconciliação, o ministério da reconciliação, a qual agora devemos proclamar, a qual agora devemos ser testemunhas. Somos embaixadores em nome de Cristo,
Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lendo a função do sacerdote em Êxodo 28, em Êxodo 19, lendo o que Jesus Cristo fez por nós, que foi por meio do seu sangue, que foi provisão de Deus em Cristo Jesus. Hebreus 10, 19 ao 22 e 2 Coríntios 5, do 18 ao 21, se conclui, meus amados, que a dimensão pessoal do nosso sacerdócio é que não precisamos de intermediários para ir a Deus. Essa é a dimensão pessoal. Essa é a verdade do nosso sacerdócio em relação a nós, em relação a você pessoalmente, em relação a nós pessoalmente. É que o acesso foi aberto, é que o véu se rasgou e que em Cristo Jesus temos acesso a Deus. Em Cristo Jesus temos acesso a Deus. Um comentarista comentando sobre 1 Pedro 2, verso 5 e verso 9, ele diz que sob a lei mosaica, o sacerdócio era restrito à tribo de Levi, e à família de Arão. Até mesmo os sacerdotes eram proibidos de se chegar à presença de Deus. Somente o sumo sacerdote podia se aproximar uma vez por ano, depois de seguir à risca uma série de procedimentos definidos pelo Senhor. Eles ainda tinham que seguir à risca sua veste, o que eles iam usar, ainda tinha que fazer daquilo que o Senhor estava dizendo que tinha que ser feito. Eles tinham que seguir aquela risca. Você lê a Êxodo 9 que você vai ver a relação do que eles tinham que vestir, do que eles tinham que usar para entrar na presença de Deus. E assim era na lei mosaica. Na nova dispensação, todos os cristãos são sacerdotes, com acesso imediato e contínuo à sala do trono do universo. Em Cristo Jesus temos acesso imediato e acesso contínuo à sala do trono do universo. Glória a Deus por isso. A função agora, nós como sacerdotes, é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. No Antigo Testamento, isso é diferente do Antigo Testamento, onde os sacerdotes no Antigo Testamento, eles ofereciam ofertas de animais e manjares, na lei mosaica. Mas nós hoje em Cristo Jesus temos acesso imediato e contínuo a Deus por meio de Cristo e para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Olhando para Apocalipse 1, que lemos também, verso 6, e Apocalipse 5, 9 e 10, esse mesmo comentarista, ele também diz: ele nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. Como sacerdotes santos, oferecemos sacrifícios espirituais a Deus, nossa vida, nossos bens e nosso serviço. Nosso sacrifício hoje a Deus não é o sacrifício que os sacerdotes no Antigo Testamento ofereciam. Nosso sacrifício hoje a Deus são sacrifícios espirituais. São sacrifícios espirituais, é a nossa vida em primeiro lugar, é os nossos bens e também o nosso serviço. Como sacerdotes reais, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como sacerdotes reais, também devemos proclamar, anunciar as virtudes
o ministério que recebemos da reconciliação, né, daquele que nos chamou das trevas, porque estávamos nas trevas e agora estamos na sua maravilhosa luz. Ao meditarmos sobre esse amor, somos levados a concluir que Deus é digno de toda glória, que Deus é digno de toda honra, de toda adoração, de todo louvor que podemos lhe tributar. Ele também é digno de domínio sobre nossa vida. Ele é digno de domínio sobre a igreja. Ele é digno de domínio sobre o mundo e sobre todo o universo. Além de nos redimir como cristãos, Deus nos constitui reino e sacerdote para adorá-lo, dar testemunho dele e reinar com ele na sua vida. Glória a Deus por isso. Então, o primeiro ponto que você precisa louvar a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus, ficar feliz com essa notícia, crer nessa notícia, é de que você tem acesso imediato a Deus, acesso contínuo a Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E você não precisa de nenhum outro intermediário. Sabe, meus irmãos, Jesus já pagou o maior preço. A Bíblia diz que eu não posso nem se eu der minha vida pelo irmão, eu posso remir. Porque foi pago um alto preço. E quem pagou esse alto preço foi Jesus Cristo. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. O enviado de Deus para perdoar nossos pecados, para nos transformar, para nos salvar, para nos dar vida nos nossos delitos, a quem estava morto nos seus delitos e pecados, é o Senhor Jesus Cristo. E por meio dele, se eu estou em Cristo, se eu entrego minha vida a Cristo, se eu ponho minha esperança em Cristo, se eu creio no que ele fez por mim, por meio do seu sangue, o véu se rasgou. E eu agora tenho acesso diretamente a Deus, por meio do seu Filho, pelos méritos do seu Filho, pelo sacrifício do seu Filho, pela morte do seu Filho na cruz. Aquele que também ressuscitou e que também vem nos buscar. A verdade do nosso sacerdócio diz respeito a nós, primeiramente, pessoalmente. Somos sacerdotes. Sacerdotes não por nossos méritos, mas sacerdotes pelo sangue de Cristo e pelo sacrifício de Cristo. E por isso temos acesso diretamente a Deus, de forma que não precisamos de nenhum outro intermediário. Em segundo lugar, eu quero ver com você a verdade do nosso sacerdócio. Não diz somente respeito a nós mesmos, e é fundamental a gente saber disso, mas também diz respeito a Deus. A dimensão também é vertical do nosso sacerdócio. E a função do nosso sacerdote diante de Deus, que é uma função vertical, como eu já falei, era de oferecer os sacrifícios do povo. Logo, a marca central do sacerdócio é o oferecimento. Hebreus, se você puder acompanhar comigo, Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Hebreus capítulo 15 diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus, ofereçamos sempre, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus
A nossa dimensão como sacerdote, ela também é vertical. Ela também é a Deus. E devemos oferecer a Deus não sacrifício de animais, não outros tipos de sacrifício, mas a Escritura diz que deve ser sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, do 1 ao 2. Falando sobre a nova vida, aqueles que receberam essa nova vida, aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 12 fala sobre essa nova vida, dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Olha o que é que a gente tem que apresentar por meio de Cristo a Deus. O vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nosso culto a Deus, ele não é também só nesse momento, onde a gente aqui oferece louvores a Deus, mas é também todos os dias da nossa vida, onde a Bíblia diz que tudo que formos fazer, quer bebais, quer comais, fazei tudo para a glória de Deus. No meu trabalho, entre meus amigos, entre meus colegas de trabalho, entre minha família, onde eu estiver, eu preciso oferecer sacrifício e louvores, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meu corpo como sacrifício, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, ele ainda diz: e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para a gente experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos, dia após dia, por meio de Cristo Jesus, para Deus, oferecermos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso culto racional. Então, meus amados, como sacerdotes, ofereçamos nossa vida como sacrifício ao Senhor. Eu gostaria de comentar mais um pouco aqui sobre o texto que estamos lendo. O comentarista, ele diz o seguinte: que os sacrifícios espirituais oferecidos pelos sacerdotes do Novo Testamento são a apresentação do corpo como sacrifício vivo, a qual acabamos de ler aqui em Romanos 12, 1, santo e agradável a Deus, que é um ato de adoração espiritual. Devemos oferecer como sacerdotes o sacrifício de louvor, como lemos lá em Hebreus 13, o sacrifício também das boas obras, porque a Bíblia diz que fomos salvos e agora fomos salvos para as boas obras. Não é que fomos salvos pelas obras. Estamos vendo aqui que tudo foi por meio de Deus em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus.
E o nosso sacrifício deve ser aqueles que estão salvos, esses que são sacerdotes, chamados de sacerdotes, eles precisam oferecer sacrifício também de boas obras, sacrifício também com seus bens. Hebreus 3,16, o sacrifício também do serviço. Paulo fala de seu ministério aos gentios como oferta sacerdotal. Romanos 15,16. Esses sacrifícios são agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso precisa ficar bem claro, que esses sacrifícios, eles só são agradáveis a Deus se for por intermédio de Jesus Cristo. Por que por intermédio de Jesus Cristo? Porque a gente acabou de ver na primeira lição de hoje que em Cristo Jesus não precisamos de outro intermediário. É só por meio de Cristo, que é pelo sacrifício de Cristo, pela sua obra, que nós temos acesso agora ao Pai. E é só por meio de Cristo que esse acesso, que esse sacrifício, que esses louvores podem ser agradáveis a Deus. Somente por meio de Cristo. Se não for por meio de Cristo, não é agradável a Deus. Esses sacrifícios são agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Apenas por intermédio de Jesus Cristo. Nosso mediador. Ele é o nosso mediador. Podemos, em primeiro lugar, nos aproximar de Deus. E somente Cristo pode tornar nossas ofertas agradáveis a Deus. Somente Cristo. Nosso louvor e serviço são imperfeitos. Nosso louvor e serviço são imperfeitos e marcados pelo pecado. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles teriam que seguir uma risca de ordenança, de um tipo de roupa, de um tipo de veste que o Senhor estava descrevendo ali, por conta de suas imperfeições, por conta do pecado do povo também. Mas em Cristo Jesus, nossas ofertas se tornam agradáveis a Deus. E somente em Cristo Jesus. Nosso louvor e serviço são imperfeitos e marcados pelo pecado. Antes de chegarem ao Pai, contudo, passam pelo Senhor Jesus. Ele remove todo o pecado. E quando nossa oferta chega a Deus, o Pai, está perfeitamente aceitável. O sumo sacerdote do Antigo Testamento usava presa ao turbante, estava presa ao seu turbante, uma lâmina de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor. Êxodo 28 e 36. Esse objeto simbolizava a purificação de qualquer pecado envolvido nas ofertas do povo. Da mesma forma, nosso sumo sacerdote trata das imperfeições humanas, possivelmente envolvidas em nossos sacrifícios. O sacerdócio universal dos santos é uma verdade que precisa ser entendida, aceita pela fé e praticada com alegria por todos os cristãos. Glória a Deus por isso. Não fomos chamados para ser felizes ou receber algo, mas para sermos sacerdotes. E sacerdote significa oferecer. O foco não é a pessoa do sacerdote, mas o Deus a quem o sacerdote ministra. Tudo o que o sacerdote faz para o seu Deus. A salvação não tem como alvo a satisfação pessoal do salvo, mas a glória do Deus eterno. Essa é a dimensão vertical do nosso sacerdócio. Em primeiro lugar,
que vimos aqui nesta noite, primeira lição, é que a dimensão pessoal do nosso sacerdócio é que nós temos acesso imediato e contínuo a Deus. Essa é a nossa dimensão como sacerdócio, a dimensão pessoal. É que não precisamos de intermediário. Não precisamos de intermediário. Nós temos acesso direto a Deus por meio de Cristo. Pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo. O véu da separação se rasgou. Segunda lição é que a dimensão vertical do nosso sacerdócio é de oferecer a Deus sacrifícios de louvor, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, de forma que a gente não venha se conformar com este século, com este mundo, mas que a gente se transforme pela renovação da nossa mente, a renovação da nossa mente que recebemos em Cristo, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por meio de provendo de Deus em Cristo Jesus, temos acesso a Deus. Em último lugar, a nossa dimensão horizontal do nosso sacerdócio é que é também ao próximo, é que é também ao irmão. A verdade do nosso sacerdócio diz respeito a nós pessoalmente, a verdade do nosso sacerdócio diz respeito a Deus, mas também a verdade do nosso sacerdócio diz respeito também na forma horizontal, aos irmãos. Por que poderíamos perguntar, por que é que existe sacerdote? Qual o motivo pelo qual Deus os instituiu? Não foi nem por causa dos sacerdotes, nem por causa de Deus. O sacerdote existe também por causa do próximo. A sua função principal era representar o povo diante do Deus Santo. Se a gente continuar a leitura lá em Êxodo 28, a gente vai ver que era a função principal. Era de apresentar o povo diante do Deus Santo. Ora, nós lemos no começo que a igreja é composta de sacerdotes. O povo de Deus é um povo sacerdotal. Assim, agora entendemos porque Deus criou a igreja e fez os participantes dela sacerdotes. Entender, meus amados, o nosso sacerdócio como a função de ministrar ao nosso irmão é entender que só estou sendo sacerdote quando ministro ao outro. Como sacerdotes, irmãos, temos acesso diretamente a Deus. Não precisamos de intermediário. Como sacerdote, nosso acesso deve ser a Deus. Deve ter um acesso vertical a Deus. Oferecendo não o sacrifício de animais, não outros sacrifícios que muitos fazem, mas é a nossa vida, é o nosso corpo, é como sacrifício vivo, santo, espiritual, a Deus. E a dimensão também ela é horizontal, também é aos nossos irmãos. E eu preciso ministrar também aos meus irmãos. Eu preciso também, como sacerdote, ensinar também aos meus irmãos. Exortar também aos meus irmãos. Suportar também aos meus irmãos. Porque somos também sacerdotes um dos outros.
Quando a coisa é feita na igreja, pensando em si, não é obra de sacerdócio. Então a nossa dimensão, ela é a dimensão do nosso sacerdócio, em primeiro lugar, ela é pessoal. Em Cristo Jesus, temos acesso diretamente a Deus. Não precisamos de intermediário. Segundo lugar, a nossa dimensão também, como sacerdote, ela também é vertical, ela é a Deus. Tudo isso por meio do sangue de Jesus Cristo. Tudo isso por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E por último, a nossa dimensão também é horizontal. A nossa dimensão como sacerdote também é horizontal. Devemos estar servindo uns aos outros. Então, meus amados, concluindo, como povo, em primeiro lugar, como povo sacerdotal, devemos entender que estamos na presença de Deus, levados por Cristo. Estamos todos os dias na presença de Deus, levados por Cristo e somente por Cristo. Segundo lugar, a vida do sacerdote é oferecer sacrifício a Deus. A sua vida, se você está em Cristo, a sua vida agora é oferecer sacrifício a Deus. Isso é o seu culto racional. E o sacrifício não é matar animais, não é oferecer sangue de animais, é a sua vida. De forma que você deixe, se despoje do velho homem, de forma que você se revista da palavra de Deus, de forma que você seja submisso à palavra de Deus, de forma que você ame a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, de forma que você viva a palavra de Deus, seja em qualquer área da sua vida, seja todos os dias, não somente numa reunião de culto, mas no seu culto também, no seu trabalho, no seu lar, onde você estiver. E em terceiro, todo sacerdote só existe em função das pessoas que ele representa. É aí que entendemos a importância de ser igreja. E a importância da igreja. A importância de, como sacerdote, estamos guardando, estamos servindo uns aos outros. Estamos amando uns aos outros. Estamos ajudando uns aos outros a caminhar. Estamos ensinando uns aos outros. Estamos, quando for necessário, exortarmos uns aos outros. A igreja é extremamente essencial por isso. Mas esta verdade só valerá para nós quando vivemos nosso sacerdócio. Esse é o único jeito de usufruirmos das bênçãos que a comunidade pode proporcionar e de a igreja do Senhor se desenvolver. Se todos vivermos nosso sacerdócio, a igreja será uma bênção e crescerá em Cristo. Eu espero que você tenha aprendido nesta noite sobre a dimensão, as três dimensões do nosso sacerdócio. Em primeiro lugar, é que em Cristo Jesus, por meio de Cristo, eu tenho acesso imediato a Deus. Eu tenho a presença de Deus todos os dias da minha vida e eu tenho acesso a Deus. Não preciso de terceiros, não preciso de intermediários, porque em Cristo já me reconciliou com o Pai. Segundo lugar, é que a dimensão do sacerdócio também é vertical. Devemos oferecer louvores a Deus, culto a Deus, honra, glória ao nosso Senhor. Terceiro e último lugar, devemos, na dimensão do nosso sacerdócio, também servir uns aos outros. Então que Deus abençoe sua vida, que você tenha aprendido sobre a dimensão do nosso sacerdócio
segundo a palavra do Senhor, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9, e Apocalipse, capítulo 1, do 5 ao 6, capítulo 5, do 9 ao 10. Deus abençoe sua vida. Vamos orar no nome de Jesus. Pai amado, querido Deus, queremos te louvar, te agradecer por esse momento de culto ao Senhor, momento de, Senhor, de reunião, Senhor, momento de estarmos como igreja do Senhor, para darmos culto, Senhor, oferecermos louvores ao teu santo nome. Ó Senhor, oferecer o nosso corpo, a nossa vida, ó Senhor, como sacrifício vivo, Senhor, santo e agradável a ti, Senhor. E isso, Senhor, sabemos, ó Pai, que nossos louvores são imperfeitos, nossos sacrifícios são imperfeitos, ó Senhor, mas em Cristo Jesus, eles chegam ao Senhor como aroma suave. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque provém de ti, Deus, por meio de Jesus Cristo, a nossa reconciliação contigo, o nosso acesso a ti, o nosso perdão dos nossos pecados, de maneira, Senhor, que agora o Senhor domina sobre nós, agora temos um coração voltado a ti, Senhor, porque antes não te buscávamos, porque antes éramos inimigos teus, ó Senhor, e agora, Senhor, fomos livres, ó Senhor, da segunda morte, fomos livres, ó Senhor, da tua ira, Senhor, e agora, Senhor, por causa do teu grande amor, da tua misericórdia, em Cristo Jesus fomos alcançados, ó Pai. Somos agora embaixadores de Cristo. Somos agora, Senhor, temos agora a palavra da reconciliação. Ó Senhor, devemos anunciar a tua palavra e devemos, como sacerdote, Senhor, sabemos, ó Pai, que temos acesso direto a ti, Senhor. Não precisamos terceirizar esse acesso, Senhor, porque esse acesso só é agradável se for por meio do teu Filho, Jesus Cristo. Então, Senhor, que viemos entender isso, Pai amado, que em Cristo Jesus nunca estamos só, o Senhor está conosco, podemos falar com o Senhor, podemos aprender a apresentar nossas necessidades, podemos louvar o teu santo nome, mesmo com as nossas imperfeições, podemos, ó Pai, engrandecer o teu nome, prestar culto ao Senhor, mesmo sendo imperfeitos, ó Senhor, porque estamos em Cristo. Ó Senhor, teu Filho que nos salvou, que nos perdoou, que está nos santificando, Senhor, que está nos ajudando a caminhar numa vida de santificação, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Senhor, e também, Senhor, o Senhor nos ensina que esse sacerdote, ele existe, Senhor, para que a gente também venha servir o próximo, Senhor. Então nos ajuda a servir o próximo. Senhor, nos ajuda a ensinar o próximo, a exortar, Senhor, a ministrar a tua palavra ao próximo, a orar pelo próximo, a se juntar com o próximo, Senhor, para fazermos orações, apresentarmos as causas ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a prestar esse serviço de sacerdote, Senhor, porque em Cristo Jesus é essa dimensão que o Senhor nos dá, Senhor. Pai amado, desde já eu quero te orar, te pedir por cada vida que esteve assistindo essa live, Senhor. Quero te pedir, Senhor, por cada vida que acessou, que esteve olhando essa live, que esteve ouvindo os louvores, esteve ouvindo, Senhor, essa ministração. Ó Senhor, pelas vidas que ainda vão assistir, Senhor. Ó Senhor, transforma, Senhor. Transforma, Senhor, que possamos não nos conformar com este século, mas que venhamos nos transformar, Senhor, pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Abençoa cada um, cada família, protege, livra de todo mal, dá uma semana abençoada, Senhor, que logo, logo possamos também nos reunir, Senhor, que logo, logo possamos também apertar nossas mãos, abraçar também, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te apresentamos, ó Senhor, todos que estiveram hoje orando, todos que estiveram hoje jejuando, ó Senhor, pelo nosso país, pela nossa nação, ó Senhor, que isso não seja só hoje, mas que isso seja todos os dias de nossa vida, Senhor. Porque o Senhor nos chama a ter uma vida, Senhor, de sacrifício. Não sacrifício, ó Senhor, de nossas forças, sacrifícios de animais, mas sacrifício, Senhor, de uma vida sincera contigo, de uma vida, Senhor, internamente, Senhor, sincera, Senhor, sem hipocrisia, buscando ajuda, auxílio na Tua palavra, se enchendo da Tua palavra, buscando o Senhor.
ó Senhor, se santificando, Senhor, através da Tua palavra. Abençoa nossas vidas, Pai amado. Nos dá uma boa noite de descanso. Nos guarda, Senhor, e nos dá uma boa semana. E assim já te oramos e pedimos. E estamos te orando, Senhor. Porque em Cristo Jesus temos esse livre acesso com o Senhor. Desde já te oramos e pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento irei fazer o último louvor. Que você também esteja louvando ao Senhor. É um louvor que fala sobre o nosso acesso a Deus, que é por meio de Jesus Cristo. Ofereça nesse momento a sua vida ao Senhor. Ofereça nesse momento a sua vida. Entregue sua vida ao Senhor. Preste bastante atenção nesse louvor. Senhor, eu não sou nada diante do seu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do seu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do seu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Nesse momento eu peço a Edivânia que faça a oração final. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus tenha lhe edificado nesta noite. Amém. Santo Deus, queremos, Senhor, te agradecer por mais um momento, Senhor, te louvando, ouvindo a tua palavra.
Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por sempre estar conosco, nos fortalecendo, Pai. Nos dá, Senhor, uma noite em paz, um sono reparador, que amanhã, Senhor, nos levantamos renovados, Senhor, com a tua força, Pai. Que o Senhor esteja sempre conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Nesse momento eu vou estar dando a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Uma boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos.